irmãos, o que eu posso ver aqui nessa lição é que o ser humano ele é o mais importante para Deus na criação. Toda a criação do homem, a criação que Deus fez, o homem é o mais importante. Porque Deus, ao fazer todas as coisas, Ele falou haja e houve, né? Mas para fazer o homem, Ele, como tinha o Deus triuno, o Pai, Filho e o Espírito, eles se juntaram, né, para fazer o homem. Deus não fez sozinho. É como se fosse assim um casal que fosse ter um filho, né? Ele preparasse a casa, o berço, a casa para esperar o filho. Mesmo assim, Deus fez todas as coisas e o homem foi o último item da criação de Deus. Quando estava tudo pronto, ele fez o homem. Isso eu achei muito importante. A valorização, né? Mas mesmo assim, você vê que o homem ele não se valoriza, porque ele não conhece a si mesmo. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando fez o homem, ele disse, deu uma autoridade, como se fosse assim um governo, né? Um reino para o homem. O reino terreno, com tudo que Deus fez, Deus entregou ao homem para que esse homem governasse todos os itens que ele fez. Então Deus falou assim, também façamos o homem a nossa imagem que forma a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais selváticos e tudo que rasteja pela terra, né? E assim se fez. Achei muito importante isso aqui, porque Deus deu, em vez dele governar, né? Deus deu ao homem o governo da terra, porque Deus já tinha entrado no homem, mas não que o homem fosse governar sozinho, mas com Deus dentro dele, porque o homem, em si mesmo, ele se orgulha. Ele podia, sem Deus, ele dizia assim, não, eu tenho capacidade. Mas Deus soprou realmente para dentro dele para governar, junto com o homem, todas as coisas. E já quando ele fez a mulher, ele já deu outra autoridade, delegou outra autoridade ao homem e à mulher, para gerar filhos. Que ele fala lá em Gênesis 1:28, ele fala assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo animal que rasteja pela terra. Então para você ver que a responsabilidade que tem o homem na terra para Deus, né? Mas o homem não se conhece. Muitos falam que o homem veio do macaco, mas isso é totalmente burrice, né? Tolice de homem. Porque o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus deu o espírito ao homem. Todo animal, ele tem corpo e alma, mas o homem tem o espírito, alma e corpo. A imagem de Deus, a imagem ela é interior e a semelhança ela é exterior. O homem não é um animal racional, como muitos falam por aí, né? O homem não é um animal. O homem é um ser humano com Deus dentro dele. Porque quando se fala o homem é como se fosse falando de Deus, né? Deus, ele formou o homem parecido com ele. Ele não parece com qualquer outra coisa. Ele parece com Deus, o homem. Então aqui em Jó 12 fala assim, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Muito importante isso aqui para a gente conhecer que só o homem tem o Espírito de Deus. Achei muito importante isso aí. Então, para nós vermos Deus, nós olhamos para Cristo. Quando você olhar para o homem que tem Cristo, você está vendo o próprio Deus ali, ó. Porque é o andar, o falar, o proceder,
né? Tudo ele condiz com o que o Deus é. Quando ele fala aqui em Colossenses, né? Tem outra passagem muito importante em Zacarias também, né? Zacarias fala assim que é, pelo fala a Deus o que estendeu os céus e fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Fala a Deus que estendeu a terra e formou os céus e estendeu o espírito e colocou o espírito do homem dentro dele. Então só o homem tem o espírito dentro dele. Já que em João, né, nós vimos Cristo, vimos Deus em Cristo, porque ele é o Verbo que se encarnou. O Verbo era o próprio Deus, mas ele se encarnou para tornar a palavra, que é Cristo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já no 14 ele fala assim, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a glória de Deus em Cristo. Você quer ver Deus? Olha para Cristo. Você quer ver Cristo? Olha para o homem. Porque abaixo de Deus só há Cristo. E através de Cristo nós somos os filhos, os primogênitos, né? Que Cristo, como unigênito do Pai, ele só estava ele sozinho com o Pai e o Espírito. Mas para tornar o primogênito, ele morreu e nos deu a primogenitura. Hoje nós somos filhos de Deus por causa de Cristo. Nós temos essa primogenitura. Então, para você ver Deus, olha para Cristo, né? Olha para o homem, você vê. Aqui no 18, João 1,18, ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que é Cristo, que estava no seio do Pai, revelou o Pai. Então ele revela o Pai para nós, né? Ele mostra que Deus tem é igual a nós, ele tem pé, tem braço, tem olhos, tem coração. Nós vimos várias partes da Bíblia que falam do coração de Deus, né? Então Deus também ele tem tudo que nós temos, né? Por isso que ele fez a imagem e semelhança, parecido com nós, né? Então ele fez o homem tripartido com espírito, alma e corpo para servir a Deus. O espírito ele é a única parte que nada toca. Satanás pode tentar do jeito que for, que ele não pode tocar no nosso espírito. A nossa alma ele toca, porque nossa alma tem a mente, a vontade e a emoção. A nossa vontade, né? Vontade terrena, vem da alma, da mente, que é o psique, né? E o corpo físico é aquele corpo que veio da terra, como o boneco de barro, né? Quando Deus soprou dentro do homem, aquele boneco de barro, tanto entrou o espírito do homem como a alma. O homem passou a se mover, porque Deus estava dentro dele, mas só que o homem era para governar como alma vivente. Mas depois do pecado, o homem só tinha, antes do pecado, só tinha duas partes, alma e corpo, feito da terra. Mas depois que o homem pecou, o Espírito de Deus, que era o próprio Deus dentro dele, ele se recuou e deixou o homem ao seu livre-arbítrio para fazer o que quisesse. Aí Deus não pôde contar com o homem, porque o homem tornou rebelde e assassino. Por isso que Caim matou Abel, né? Porque o homem tornou rebelde e desobediente. Aí Deus agora mandou Cristo, o Filho que estava com ele, para vir à Terra, para cumprir o propósito de Deus. Aí o plano de Deus em Cristo é cumprido, porque ele veio e não pecou. Ele foi perfeito, né? É por isso que é muito difícil você entender essas coisas, porque Cristo, ele entender essas partes que muitos entendem que Cristo,
que o homem não tem o espírito, tem alma e corpo, né? Como eu já vi pessoas falando. Mas não, a alma é diferente do espírito. A alma ela é nosso natural, nosso ser. Como Deus falou para a mulher samaritana lá em João 4, ele disse, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Porque em nós sem o espírito, nós somos como se fosse um boneco de barro, sem função nenhuma. Para Deus, o homem sem o espírito, só o espírito pode fazer as coisas, fazer a vontade de Deus. Então eu ganhei muito nessa lição, porque é valorizar o que nós somos, né? Mesmo que pecamos, fazendo muitas coisas, que sabemos que somos pecadores. Mas quando você apoia, invoca o Senhor, confia no Espírito, no poder de Deus, Ele age por nós. Então eu glorifico a Deus pelo Espírito que está dentro de nós. Então a mensagem que eu ganhei foi essa, valorizar mais a vida, valorizar o ser humano, né? Ter o amor de Deus dentro de cada um de nós, para que Deus possa agir nessa terra tão conturbada, cheia de violência, de discórdia, de brigas, né, de tudo que não presta. Então, por causa do Espírito, nós podemos andar ainda nessa terra e fazer a vontade de Deus, porque Ele está prestes a voltar. Glorifica a Deus por essas visões, né, que Ele tem nos dado. E os homens que nos deixou esse legado, né? A Bíblia, os livros espirituais, para podermos entender mais o desejo de Deus. Aleluia. Amém.